Capítulo 41. Kiradé. Depois de caminhar um dia inteiro, podiam ver a cidade à distância ao entardecer. Abel, eu consigo ver a cidade. Sim, finalmente. Provavelmente é a cidade de Kiradé. Ryu ficou surpreso e, sem querer, olhou para Abel. Como você sabe disso? Não era de se admirar que ele ficasse surpreso. Não havia placas na estrada por onde caminhavam e não passaram por ninguém. O local onde desceram da montanha devia ser bem remoto, então Ryu não conseguia pensar em nenhuma razão para identificar a cidade. Como aventureiro, já estive em várias cidades. Especialmente as cidades do reino. Eu reconheço a maioria delas. Abel disse um pouco envergonhado. Isso significa que é uma cidade no reino de Knightley. Sim, você está certo. Fico feliz que não tenha sido o Império de Bui. Como eu disse, o Império está mais ao norte. A cidade de Kiradé é a cidade mais a sudeste do reino. Não é tão grande, mas se caminharmos para noroeste por um dia, estaremos na cidade de Rune. Abel olhou um pouco mais à frente e olhou além de Kiradé. Rune. Essa é a cidade que Abel está mirando, certo? Sim. Ryu, se quiser se registrar como aventureira, deveria se registrar com Rune em vez de Kiradé, hein? É mesmo, Rune é a maior cidade da fronteira, então muita gente e suprimentos se reúne lá. Como eu disse antes, ter a única masmorra nas nações centrais é uma das razões pelas quais pessoas e materiais também se reúnem. Se você registrar Rune como sua cidade natal, terá bastante flexibilidade na cidade. Mesmo que oficialmente seja reivindicado como igual, aventureiros locais ainda recebem tratamento preferencial. Ao ouvir isso, Ryu assentiu. Entendi. Mas quando eu entrar na cidade de Kiradé, preciso provar minha identidade. Tudo bem, posso atuar como seu fiador. Afinal, sou um aventureiro de classe B e você ainda teria que pagar uma moeda de prata para o imposto de entrada, mas eu pago por você. Ah, Abel, você é uma pessoa tão boa. Claro. Sempre achei isso. É a verdade, sabe? Abel olhou para Ryu com um olhar de dúvida. No entanto, rapidamente afastou isso da mente e disse: certo, Ryu. Vamos passar uma noite na cidade de Kiradé, mas tem um prato que recomendo. Com certeza quero que o Ryu experimente. Eles chegaram ao portão leste da cidade de Kiradé pouco antes do sol se pôr completamente. Ryu, seguindo o conselho de Abel, pendurou a bolsa no ombro e vestiu o robe por cima. Isso dificultava ver o interior da bolsa. O próprio Abel carregava sua bolsa dentro do manto também. Havia muitas pedras mágicas de Wyvern em suas bolsas. Eles a deixavam menos perceptível para não causar problemas desnecessários. Eles conseguiram entrar na cidade sem problemas. Abel, um aventureiro de classe B, garantiu a identidade de Ryu e pagou o imposto de entrada de uma moeda de prata. Isso foi tudo o que precisou e eles entraram na cidade sem problemas. Ryu, que tinha uma leve expectativa de um desenvolvimento como um guarda adotando uma atitude arrogante, causando confusão, e o chefe do guarda teve que vir, ficou desapontado. A estalagem era um lugar que Abel usava regularmente quando vinha à cidade de Kiradé para pedidos. Há uma sala de jantar no primeiro andar aqui onde você pode comer as refeições habituais. Após concluírem os procedimentos da estalagem, os dois se sentaram na sala de jantar do primeiro andar. Bem-vindo. O que você gostaria hoje? Uma moça simples, mas agradável, veio atender. Eu e esse sujeito aqui vamos comer curry. Abel disse curry com uma pronúncia muito legal. Ok, já vou. A garota pegou o pedido e voltou para a cozinha. Se não for suficiente, peçam outra porção. A refeição aqui é por minha conta, Abel. Que boa pessoa Abel é. Uma pessoa que te trata é uma boa pessoa. Pelo menos, alguém que trata é melhor do que quem não cuida. Certo. Eles esperaram cerca de 2 minutos. Um aroma nostálgico, mas perfumado, apetitoso e sedutor flutuou da cozinha. Não acredito. Esse cheiro é. Com esse pensamento na mente, a garota mais cedo carregou uma travessa grande com as 2 mãos. Desculpe por ter feito você esperar. Aqui está seu curry. O que apareceu foi amarelo sobre arroz branco que parecia ter muitas especiarias com uma consistência espessa e pegajosa. De jeito nenhum. Curry observação. Abel pronuncia curry enquanto Ryu conhece cara em japonês. Sim, na frente de Ryu havia um prato de arroz com curry, um dos pratos nacionais japoneses. Falando em arroz com curry, também é um clássico em histórias de reencarnação. Mas é um padrão no sentido de que o personagem principal precisa lutar, passar muito tempo e só conseguir reproduzi-lo depois de viajar pelo mundo. Mas já existe em Pi. Lembrei do curry quando Ryu serviu arroz na Floresta Rondo. Vamos comer. Sim. Ryu levou o curry servido com uma colher até a boca.
tremendo tão levemente que ninguém percebeu, uma mordida. Sim, era inconfundivelmente arroz com curry. Além disso, era um arroz com curry com um nível assustadoramente alto de familiaridade. Ninguém perceberia, mesmo que fosse servido na terra. Para Ryu, era seu primeiro arroz com curry em 20 anos. O relógio biológico de Ryu, ele comeu devagar, mas a colher nunca parou. Ryu, se gostar, pode pedir de novo. Essa frase de Abel foi a verdade absoluta para Ryu. Segundos, por favor. Eu fico feliz que você goste. Abel ficou um pouco surpreso com a intensidade de Ryu. Depois disso, Abel também teve um segundo descanso e os dois tiveram um jantar muito satisfatório. Abel, também tem curry na cidade de Rune. Sim, confirmar isso era muito importante. Se o curry pudesse ser encontrado na cidade de Kiradea, sua base não seria na cidade de Rune, mas nesta cidade. Você pode comer em Rune também. Os temperos usados na sopa amarela por cima só podem ser encontrados em Kiradea, então você pode encontrá-los apenas em lojas um pouco caras. Bem, Rune é a maior cidade da fronteira, então muitas lojas competem por negócios e, como resultado, a qualidade da comida é alta. Você geralmente encontra curry nas cidades do sul do reino. Que ótimo. Ryu parece gostar muito. Ryu assentiu com firmeza. Sim, estava delicioso. Um dia, quando eu voltar para a Floresta Rando, definitivamente quero reproduzi-lo lá. Ryu praguejou firmemente em seu coração. No dia seguinte, bem cedo, eles deixaram a cidade de Kiradea. Ambos eram bons caminhantes. Normalmente levariam um dia inteiro, mas ao meio-dia já estavam em uma pequena colina com vista para a cidade de Rune. Isso é a paisagem vista dali era inimaginável. O campo de visão, do pé da colina até os cantos do olho, estava tingido de dourado. Campos de trigo que estavam prestes a ser colhidos, e uma cidade enorme que ficava no centro. A escala era definitivamente uma cidade, não uma vila. As muralhas que cercavam a cidade também eram altas e imponentes. Talvez centenas de milhares de pessoas vivessem sozinhas dentro das muralhas. Além disso, fora das muralhas, ele podia ver muitas casas, provavelmente fazendas. Tem gente que mora fora da cidade, certo? Sim, porque as terras agrícolas ficam fora da cidade. Originalmente, os fazendeiros moravam dentro das muralhas, mas viajar para as terras agrícolas levou bastante tempo, pois agora eles estão construindo casas fora da cidade. Por isso a cidade de Rune não fecha os portões nem à noite. Isso surpreendeu Ryu, como esperado. Isso porque era senso comum que os portões da cidade eram fechados à noite na Idade Média, sem falar nas histórias de muitos outros mundos. E quanto à prevenção do crime, bem há mais pessoas em patrulha comparado às outras cidades. Por isso acho que a segurança pública não é ruim para uma cidade desse tamanho. Depois de observar a cidade de Rune por um tempo, desceram a colina até o portão sul da cidade, em parte porque era tarde, que era um horário bastante estranho para entrar e sair da cidade. Não havia ninguém além dos guardas no portão sul. Hein? Abel? O guarda que parecia conhecer Abel ficou surpreso. Nimuro. Faz muito tempo. Não é só muito tempo você foi declarado desaparecido. Sim, bem, consegui voltar vivo, Abel disse Ryu. E quem é seu companheiro? Nimuro, o guarda, se virou para Ryu e perguntou. Meu salvador, é mesmo? Obrigado por salvar o Abel, Nimuro exclamou e segurou a mão de Ryu antes de balançá-la para cima e para baixo. Mesmo assim, você ainda tem que pagar o imposto de entrada. Sim, eu pago por isso. Abel deu a Nimuro seu cartão de guilda e uma moeda de prata para o imposto de entrada de Ryu. Sim, certamente. Nimuro recebeu e disse a Abel com um sorriso claro e alegre. Bem-vindo de volta, Abel. Ryu observou sem dizer uma palavra, mas estava um pouco com ciúmes de Abel. Ele tinha um lugar para onde voltar, e havia pessoas que o receberiam de volta. Isso era algo com que Ryu não conseguia se identificar, já que ele viveu sozinho por muito tempo na Floresta Rondo. Ele não pensou muito nisso até agora, mas quando viu Nimuro dando as boas-vindas a Abel de volta, sentiu-se um pouco solitário. Fico feliz por você, Abel. Sim, foi uma boa visão para marcar o fim da jornada. O pedido de Abel para Ryu era escoltá-lo até a cidade de Rune, e eles estavam na cidade de Rune. No momento em que passaram pelo portão, o pedido foi atendido. Ryu, vamos para a guilda agora. Você deseja se registrar como aventureiro, certo? Sim, provavelmente é melhor fazer rápido, né? Sim, já que estou aqui com você. Você pode se inscrever para subir de patente. Ryu inclinou a cabeça. Registro de patente. Eu não falei sobre isso.
Guildas de aventureiros geralmente registram você no rank F no início, mas se houver recomendação de um aventureiro de rank B ou superior, ele pode ser registrado no rank D. E vou recomendar Ryu, então você deve conseguir se registrar no rank D. Há algum benefício em se registrar no rank D? Você pode receber pedidos de nível mais alto. Quanto maior o rank, mais recompensas você pode conseguir, então eu recomendo. Dito isso, não acho que Ryu vai ficar sem dinheiro, Abel disse, olhando para a bolsa de Ryu. Ah, as pedras mágicas do Iver. Eles são tão valiosos assim? Para deixar claro, Ryu não fazia ideia de nada. Em primeiro lugar, bastaram 2 tiros de lanças de gelo para caçar uma. Não houve dificuldade. Então, mesmo que lhe dissessem que a pedra mágica era um item relativamente caro, era inevitável que ele não conseguisse compreendê-la. Mas Abel assentiu. Sabe, são necessárias 20 pessoas para derrotar um deles. É uma pedra mágica de um monstro tão problemático. Primeiro de tudo, geralmente não se encontra no mercado, ou seja, é inestimável. Entendo, mas como temos vários, se eles aparecerem no mercado, não vão fazer o preço despencar. Raridade era um valor muito importante. Deixa comigo. A guilda é ótima nessa área. Enquanto conversavam, chegaram ao destino. Era a guilda dos aventureiros na cidade de Rune. Rune era a maior cidade da fronteira. Tinha a única masmorra nas nações centrais e até aventureiros de outros países se reuniam para mergulhar na masmorra. A guilda dos aventureiros em uma cidade assim também era a maior da fronteira. Um prédio de pedra de 3 andares com uma aparência extremamente esplêndida. Depois de passar pela enorme entrada, eles entraram. Como foi um momento estranho, o interior estava silencioso. De manhã, quando os pedidos eram recebidos, e à noite, quando os pedidos eram concluídos e quando relatórios e dinheiro eram trocados. Esses 2 horários ficavam lotados como se fosse um campo de batalha, mas agora já passava do meio-dia. No entanto, uma exclamação que ecoou quebrou o silêncio do lugar. Abel-san. Foi uma mulher na recepção que chamou. Ela tinha cerca de 20 anos, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo e era uma cabeça mais baixa que Ryu. Ela tinha uma silhueta esguia e bom gosto para roupas. Oi, Nina. Em resposta à voz de Nina, aventureiros apareceram da sala de jantar ao lado. Uau, é mesmo, Abel? Bem-vindo de volta, Abel. Você não estava morto. Havia uma voz com emoções complicadas, mas mais de uma dúzia de aventureiros vieram até Abel para celebrar seu retorno seguro. Todos os aventureiros Rune sabiam que Abel havia desaparecido e estavam bastante preocupados. Mesmo em uma cidade tão grande quanto Rune, aventureiros de nível B eram extremamente raros. Entre eles, Espada Carmesim com Abel como líder do grupo era um partido popular. Abel, um gênio espadachim, dizia-se que já era de rank A. Ria, a sacerdotisa da deusa da luz, dizia-se que era capaz de usar defesa absoluta. Warren, que era considerado o auge dos usuários de escudo no reino. Rin, que era comparativamente mais jovem que as outras 3. Mas sua habilidade era à altura dos magos da corte. Pode-se dizer que muitos aventureiros os admiravam. O líder daquele partido estava de volta. Aventureiros se aglomeravam ao seu redor. Ryu achou a cena um pouco deslumbrante. Assim como no portão do castelo, Abel é muito popular. Pode haver alguns benefícios se eu me dar bem com ele. Ryu às vezes era calculista. Abel ficou cercado por aventureiros por um tempo, mas no momento certo, ele se aproximou de Ryu. Então ele ficou ao lado de Ryu e falou: "Aqui é o Ryu, meu salvador. Sem Ryu, eu não conseguiria voltar para a cidade de Rune. E Ryu agora será um aventureiro desta cidade. Nossa companheira. Então, por favor, todos se deem bem com ele." Ryu ficou surpreso. Eles não concordaram com isso antes. Depois de olhar para Abel ao seu lado com aqueles olhos, ele observou à frente. Os outros aventureiros pareciam estar esperando que Ryu dissesse algo. "Ah, eu sou Ryu. Estarei sob seus cuidados." Ryu disse isso e fez uma reverência. "Oh, prazer em te conhecer, Ryu. Obrigado por ajudar, Abel." Junto com essas respostas, o ombro de Ryu foi violentamente atingido. Ambos eram prova da recepção a Ryu e da gratidão por ajudarem Abel a voltar. "Então, Nina, por favor, ajude com o registro de aventureiros do Ryu." Abel acompanhou Ryu até ficar em frente à recepção. Por volta dessa época, os aventureiros que celebraram o retorno de Abel também haviam retornado à comida que haviam deixado na sala de jantar. E ao redor da recepção, havia apenas 3 pessoas. A recepcionista, Nina, junto com Abel e Ryu. "Então, Nina, para o registro de Ryu, desejo recomendá-lo para o rank D." Nina ficou surpresa ao ouvir isso. Claro,
Havia um sistema de registro de patente por recomendação, mesmo na cidade de Rune. Isso acontecia cerca de uma vez por ano. No entanto, os membros de Espada Carmesim, incluindo Abel, nunca foram recomendados por ninguém. Claro, tudo bem, mas se quiser usar este sistema, pedimos que forneça provas de que ele merece ser recomendado. O que será? Sim, eu sei. Sobre isso e outro ponto, gostaria de conversar com o mestre da guilda por um momento. Posso vê-lo agora? Acho que vai dar tudo certo. Já é meio-dia, então ele provavelmente está gemendo enquanto luta com documentos no quarto. Nina sorriu ao dizer isso. Vou chamar o mestre da guilda, então por favor, me acompanhe até a sala de recepção nos fundos. Nina primeiro os levou para a sala de recepção nos fundos antes de ir imediatamente para o quarto do mestre da guilda. Imediatamente depois disso, ouviram uma voz rouca que chegou à sala de recepção. O que você disse? E o som de passos rápidos. A porta foi aberta vigorosamente e um homem gigante de aparência feroz entrou. Abel ficou feliz. O gigante exclamou e caiu de joelhos. Gilmas, desculpe por te preocupar. De certa forma, consegui voltar para casa. Observação. Abel chama do mestre da guilda em uma forma abreviada. Meu Deus, não tive vontade de viver quando soube que Abel desapareceu. O gigante se levantou e sentou-se em uma cadeira grande e robusta que parecia ser feita só para ele. Ops, antes disso, quem é esse mágico? O gigante se virou para Ryu e perguntou. Aqui é o Ryu? Meu salvador. Entendo, sou Gmakgrat, o mestre da guilda da cidade de Rune. Obrigado por ajudar Abel. Ug comentou antes de se levantar e fazer uma reverência para Ryu. Ah, não. Eu só o encontrei por acaso. Não tem de quê. Ryu também se levantou e abaixou a cabeça. Bem, Gilmas, Ryu está se registrando como aventureiro nesta cidade, mas espero recomendá-lo para um escalão superior. Ao ouvir isso, Hugo olhou para Nina que estava perto da porta. Nina assentiu. Abel mencionou que tinha algo para conversar com o mestre da guilda sobre isso. Hugo começou a correr antes que ela pudesse informá-lo direito. Então ele não sabia por que Abel queria encontrá-lo. Ah, é mesmo? Bem, provavelmente foi transmitido ao Ryu, mas precisamos de provas de que ele é digno de se registrar para um subir de patente. Depois de falar até lá, Hugo olhou para Nina, que ainda estava perto da porta. Nina entendeu que era um olhar para afastar as pessoas. Então, vou me retirar. Estarei na recepção, então me ligue se precisar de algo. Depois de dizer isso, Nina foi embora. Foi Abel quem começou. Primeiro, Ryu é mais forte que eu. Essa afirmação surpreendeu tanto Hugo quanto Ryu. Ei. Abel, você machucou o estômago com a carne seca que comeu no almoço. Abel suspirou. Bem, ele é um brincalhão, mas a força dele é a verdadeira coisa. Além disso, durante minha jornada para retornar a Rune, coletamos esses dos monstros que Ryu e eu derrotamos. Abel tirou as pedras mágicas Wyvern de sua bolsa e as colocou sobre a mesa. Era de 25 pessoas. O que são essas pedras mágicas? Eu sei que eles têm atributo vento por causa da coloração verde, mas eles são incrivelmente grandes e de cor escura. Tais pedras mágicas não acredito. Esses são de Wyverns? Sim, são pedras mágicas Wyvern. E Ryu está carregando mais ou menos tanto quanto isso também. Quando Abel disse isso, Ryu também colocou a bolsa na mesa. Isso é impossível. Onde diabos você encontrou tantos Wyverns? Não. Essa é uma escala que destruiria o país se ele não usar tudo ao seu alcance para enfrentá-lo. Hugo espremeu essas palavras. Com uma voz quase um sussurro. Não se preocupe com isso. Caçamos esses Wyverns na Montanha do Diabo, ao sul. Montanha do Diabo. Aquela Montanha do Diabo. Por que você estava nesse lugar? A nave derivou e naufragou em uma terra que se estende mais ao sul da Montanha do Diabo. Então voltei cruzando a Montanha do Diabo, mas havia um enorme número de Wyverns no lado sul da Montanha do Diabo. Bem, essa é a história curta. Abel deu de ombros e explicou. Ele tinha encurtado bastante a história. Por enquanto, era importante explicar que aqueles Wyverns provavelmente não atacariam a humanidade agora e que não seria tão simples conseguir tantas pedras mágicas Wyvern no futuro. Entendi. Nunca mais teremos tantas pedras mágicas de Wyvern nessa escala e eles não vão nos atacar. Então posso supor que você deseja usar a rede de guildas para vender essas guildas e assim o valor de mercado não despencar. Como esperado, Gilmas, é uma grande ajuda que você entenda rápido. Se vendessem tudo na cidade de Rune, o valor de mercado despencaria. Além disso, seria possível descobrir de onde eles vieram. Mas se usassem a rede da guilda para vendê-lo como item comercial para outra cidade, a capital real ou até mesmo outro país,
Não levantariam suspeitas, esse era o essencial. Eu entendo. Vai levar um tempo, mas vou vender de forma responsável. Vamos deixar a família real comprar também. Por um breve momento, Abel franziu um pouco a testa. Acredito que o senhor feudal comprariam rapidamente. Então poderei depositar o dinheiro em alguns dias. Então devo dividir os lucros? Não, 4 ou 6. 4 para mim, 6 para Rio. Abel, isso não está bom. 5 para 5. Ao ouvir isso, Abel balançou a cabeça. Rio, eu nem sequer demonstrei minha gratidão ao Rio pela sua ajuda. E isso também conta como recompensa pelo pedido de me escoltar até aqui. Fica com isso para que eu consiga segurar a cabeça erguida. Abel disse e fez uma reverência sentada. Abel. Rio. Abel insistiu nisso. Ceda a ele e aceite. Hugh também apoiou Abel. Então entendo. Aceito com gratidão. Após registrar o tamanho e a quantidade de pedras mágicas, Hugh as guardou no cofre do escritório. Então, ouviram o som de uma corrida no corredor. Além disso, esperem, pessoal. Eles ainda estão conversando lá dentro. Ele ouviu a voz de Nina. Depois de ouvir passos correndo, muito mais leves do que os gigantes, a porta foi aberta vigorosamente. Ali estava uma maga baixa, vestida com um manto preto e com um grande cajado na mão esquerda. Abel ficou feliz. A maga murmurou e caiu de joelhos. Essa é uma cena que vi em outro lugar. Rio pensou em algo rude. Rim, desculpe por te preocupar. Era Rim, a maga do atributo do vento do grupo de Abel Espada Carmesim. Depois disso, uma mulher vestida de branco com roupas sacerdotais e um homem gigante carregando um enorme escudo entraram na sala. Abel. Rio ouviu uma voz linda, como o tilintar de um sino, vindo da sacerdotisa. Ria, Warren, voltei. Sim, bem-vindo de volta, Abel. Uma Ria chorando, uma Rim chorando totalmente, e Warren, silencioso, mas com uma expressão aliviada. Abel sorriu amargamente diante das 3 aparições variadas das 3 pessoas. Rio não era o único que se perguntava que tipo de expressão deveria ter ao olhar para aquela cena. Abel, bem, vocês provavelmente têm uma montanha de histórias empilhadas, então usem este quarto. Rio e Nina, vamos terminar os procedimentos ali. Hugh comentou e saiu da sala de recepção com Rio e Nina. No escritório do mestre da guilda, Hugh sentou-se em uma cadeira que aparentemente vinha em um conjunto com a da sala de recepção. Ufa, não sou bom com esse tipo de clima. Rio também deveria sentar. Nina, vou registrar o Rio como D-Rank, desculpe, mas por favor traga o necessário. Eu entendo. Nina respondeu e saiu da sala para se preparar. Rio ficou sozinho na sala com o mestre da guilda de aparência feroz. Tem certeza que posso me registrar para o rank D? Ah, não me importo. Depois de mostrar tanta quantidade de pedras mágicas Wyvern, não tenho escolha a não ser convencido. Hugh disse Rio alto. Bem, foi Abel quem deu o golpe final. Eu conheço as habilidades do Abel. Ele é definitivamente um gênio. Mas mesmo assim, ele é um espadachim. Conhecendo suas habilidades, sei que ele não consegue vencer o Wyvern sozinho. Nesse caso, você é um mago com habilidade considerável, capaz de ajudar e levar Abel a um nível suficiente para derrotar o Wyverns. Isso é, sem dúvida, habilidade suficiente para se registrar como um D-Rank. Hugh explicou e deu um tapa animado no ombro de Rio. Seus ossos rangiam sob a força. Ah é? Rio, você parece ser um mago, mas seu corpo não é bem treinado também. Hugh percebeu quando deu um tapa no ombro dele. Tenho caçado sozinho, então teria problemas se ficar sem energia e não conseguir lutar. Hugh sentiu várias vezes ao ouvir isso. Isso mesmo, é muito verdade. Não importa o quão boa uma pessoa seja em habilidade e magia, acaba quando você está exausto. Mas ultimamente, esses moleques não entendem. Por um tempo depois disso, ele reclamou dos jovens de hoje em dia. Dito isso, até Hugh ainda estava na casa dos 30 e poucos anos. Depois de reclamar por um tempo, houve uma batida na porta. Entre. Com licença. Mestre da guilda, eu tenho a ferramenta de registro. Nina, a recepcionista que saiu antes, entrou segurando uma bandeja com um grande cristal. Ah, então, por favor, resolva o procedimento do Rio. Rio, você vai ficar bem se seguir as instruções da Nina. Vou me deitar com os documentos. Dito isso, Hugh voltou para sua mesa. Mais uma vez, Ryu-san. Eu sou Nina, funcionária da Guilda dos Aventureiros das Runas. Estarei sob seus cuidados. Isso é educado. Eu sou Ryu. Obrigado por cuidar de mim. Os dois trocaram cumprimentos. Uma saudação adequada. Isso era importante. Então, vou reunir algumas informações.
Eu farei as perguntas, então por favor ajude a respondê-las. Entendido? Sinto que geralmente existem muitos padrões em que você recebe um pedaço de papel e é pedido para escrever seu nome, etc. Então, quando perguntam você precisa de um Ghostwriter? Há uma troca do tipo não, tudo bem. Ponto. Fico pensando se a equipe da guilda preenche os dados desde o início, porque há muitos casos assim. Parecia que o desenvolvimento do evento era diferente das histórias de outros mundos que Ryu conhecia. O nome é Ryu? Para o seu trabalho, tudo bem listar como mago? Sim, mago. Quais são seus atributos mágicos? Atributo água. Endereço acho que você ainda não decidiu onde. Sim, acabei de chegar. Por 300 dias a partir do seu registro, você pode morar no dormitório da guilda. Encare isso como algo para te colocar no caminho certo. Além disso, serve para permitir que você faça amizade com outros jovens aventureiros recém-registrados. Nina apresentou um documento explicando o dormitório para Ryu. Nesses 300 dias, você pode entrar e sair a qualquer momento, então considere isso como um dos candidatos à moradia. Vou pensar sobre isso. Este papel eu não pensei que haveria impressão tipográfica, mas parece que prepararam muitos guias com o mesmo conteúdo. O mistério aumenta mais uma vez. Os mistérios vinham aumentando para Ryu desde que chegou a Pi, e Ryu-san nunca esteve em uma masmorra, né? Sim, não vi. A guilda realiza um curso mensal para iniciantes em masmorras. É destinado a mergulhadores de masmorras inexperientes e tem dicas sobre o que ficar atento na masmorra, o que você pode coletar ou quanto pode trocar por isso. E a guilda também tem cursos para iniciantes para aventurar fora das masmorras. Você pode aprender essas coisas de graça. Se você pretende entrar na masmorra, recomendo muito que participe. Desejo participar, de qualquer forma. Ryu foi convencido. O curso deste mês começa depois de amanhã. É um curso com conteúdo diferente todo dia por 5 dias, então seria bom se você pudesse participar dos 5 dias. Nina explicou e sorriu docemente. Seu sorriso era muito atraente e poderia ser considerado esperado da recepcionista da maior guilda da fronteira. Era um segredo que o Gas sentiu aprovando enquanto observava de sua cadeira. Então, vou me inscrever para a frequência do Ryu-san no curso. Por favor, venha para a sala de aula no terceiro andar desta guilda até às 9 horas de depois de amanhã. 9 horas. Igual à Terra. 9 horas, sim. Há uma torre do relógio na praça, então olhe a hora ali. Na cidade de Rune, o sino da torre do relógio toca às 9 horas, 12 horas, 15 horas e 18 horas. Aparentemente, eram 9 horas, igual à Terra. Isso é tudo para coletar informações. Depois disso, Ryu-san tem que se registrar. Me registrar? Sim. Você poderia colocar sua mão nesse cristal. Ryu colocou a mão direita no cristal que Nina havia trazido, conforme lhe foi pedido. Registrar. O cristal começou a brilhar depois que Nina murmurou aquilo. Então, Ryu sentiu que uma pequena quantidade de poder mágico, apenas um pouquinho, foi tirada dele. A luz cristalina focou, entrou no cartão na mão de Nina, explodiu e desapareceu. Ryu-san, está tudo bem deixar ir agora. Muito obrigado. Ryu soltou o cristal como foi instruído. Nenhuma mudança aconteceu com o próprio Ryu. Nina verificou o cartão que tinha um lampejo de luz, e parecia que todas as verificações estavam concluídas. Ela entregou o cartão para Ryu. Aqui está. Isso funcionará como a carta da guilda do Ryu. Ele também funcionará como seu cartão de identificação. Então, por favor, reporte-se imediatamente à guilda se perder. Recriá-la custará 10.000 florins, ou uma moeda de ouro. Então, por favor, tome cuidado para não perdê-la. Quando Ryu recebeu o cartão, confirmou que estava escrito: nome, rank de aventureiro D e afiliação Reino de Knightley Rune. Era isso. Você tem alguma pergunta? Desculpe, só uma pergunta. Ouvi de Abel que a guilda oferece guardar dinheiro que pode ser retirado de qualquer guilda do país. Sim, isso mesmo. Se você nos contar no balcão, pode realizar o procedimento em uma sala separada. Você precisará verificar sua identidade com este cristal que usou para o registro anteriormente. Em outras palavras, esse cristal está conectado por todo o país. Que construção! Um cenário tão fantástico, completamente mágico. O sistema online na Terra que foi realizado nos tempos modernos já havia sido realizado em Pi. Sim. Pode encarar como tal. Nina sentiu uma vez. Nesse momento, alguém bateu na porta. Nina olhou para Hugh, o mestre da guilda e dono da sala. Entre. Hugh disse sem levantar a cabeça da papelada. As pessoas que entraram foram Abel e outros da Espada Carmesim.
Guilmas, obrigado pela recepção. Nossa conversa acabou, então vamos para casa, Abel reportou a Hugh. Ah, não precisa dizer nisso, mestre da guilda, Nina. Teremos uma festa de celebração do retorno de Abel no pavilhão Goldwave às 18 horas hoje. Então por favor venha por aqui, disse a mágica Rin. Claro, Hugh é o convidado de honra, então sua participação é obrigatória. Abel sorriu e acrescentou, Hugh endureceu. O pavilhão Onda Dourada é a nossa estalagem habitual. Preparamos o quarto do Hugh, então está tudo bem mesmo que você fique bêbado. Eu não consideraria isso aceitável. De qualquer forma, Hugh está participando. Além disso, antes disso, tem um lugar onde eu gostaria de levar o Hugh por um tempo. Abel disse e olhou para Nina. O registro dos aventureiros está completo. Se não houver mais perguntas de Hugh, aqui está tudo concluído. Ah, se tiver alguma pergunta, eu respondo. Ok, então vamos, Hugh. Abel respondeu e fez Hugh se levantar. Então voltaremos primeiro ao pavilhão da Onda Dourada e nos prepararemos, disse o padre Ria. E Ria, Rin e Warren saíram da sala. Então, Guilmas, eu vou levar Hugh. Ah, mestre da guilda, Nina-san, obrigada por tudo. Hugh fez uma reverência e agradeceu. Claro. Agora que Hugh é um aventureiro na cidade de Rune, estou ansioso para trabalhar com você. Hugh disse e levantou uma mão. Nina também se curvou para Hugh. Então, Abel trouxe Hugh para fora. Então, mestre da guilda, voltarei ao balcão. Claro, obrigado. Nina também voltou ao balcão. Hugh McGrath, o mestre da guilda, permaneceu sozinho no escritório. Ah, que bom que eu. A voz era tão baixa que não podia ser ouvida lá fora, mas estava cheia de emoções. A atmosfera quando Abel foi dado como desaparecido. Não quero passar por isso nunca mais. Fico muito feliz que ele voltou. Poxa, ele realmente flutuou para um outro lado da montanha do diabo. Não importa como você olhe, aquilo era uma situação desesperadora para Abel e para mim. Resmungando até aquele ponto, ele desabou sobre a mesa do escritório. Sério, eu não deveria ter pedido para ele investigar o incidente de contrabando. Sim, pelo menos fique no chão. Desde que pudesse ser resolvido com uma espada, aquele cara não ficaria para trás mesmo que seja na masmorra. Ele vai sobreviver de alguma forma. Mas como ele estava no mar, era tão perigoso. Sim, sério. Sim, eu realmente tenho que agradecer ao Hugh por trazê-lo de volta. Ele realmente nos salvou. Se ele não voltasse, eu definitivamente perderia minha vida. Ah, preciso informar que ele voltou. Hugh disse para si mesmo enquanto ativava o cristal de alquimia de comunicação instalado em seu armário. Abel, para onde você está me levando? Ao sair da guilda, Abel conduziu Hugh para o norte pela rua principal. Bem, na verdade, como recompensa pelo pedido de escolta, Isso foi resolvido com as pedras mágicas, não foi? Não, isso é diferente. Quando pedi para Hugh me acompanhar até Rune, queria comprar roupas e um bastão para o Hugh como recompensa quando chegássemos à cidade. Abel parou enquanto olhava para ver a reação de Hugh. Ah, bem, o Hugh pode gostar de roupas de couro bronzeado e sandálias. Então não vou negar seu senso de vestir nem nada. Você não precisa ser tão cuidadosa. Sei muito bem que o olhar que tenho por baixo do manto não é aceitável na cidade. Hugh disse com um sorriso amargo. Era verdade que ele vivia sozinho há muito tempo desde que chegou a Pi, mas viveu normalmente por 19 anos na Terra. Na verdade, não gosto desse couro. Eu simplesmente não conseguia fazer roupas porque não conseguia linha na floresta dos Rondos. Ficarei feliz em acompanhar se você pretende comprar roupas para mim. Entendi. Ah, então vamos pegar algumas roupas casuais e você pode escolher 2 ou 3 conjuntos que quiser. Abel ficou aliviado. Achou que seria problemático se fosse visto como alguém que estava zoando o vestido de Hugh. Então ficou aliviado quando tudo correu mais tranquilo do que esperava. Mas Abel, eu entendo roupas, mas por que um cajado também? Bem, o Hugh não tem cajado mesmo você sendo um mago, certo? Sim, sou um mago sem cajado. Mas eu ainda posso usar magia sem cajado? Hugh respondeu a Abel, inclinando a cabeça. Bem, a força da magia aumenta com um cajado, ou pelo menos foi o que eu vi. Ao dizer isso, Abel lembrou da magia de Hugh, aumentando a força disso? Mas sinto que já tem força acima da média, é mesmo. Mas não vou usar cajado. Prefiro uma espada, especialmente quando é necessário combate corpo a corpo. Abel ficou surpreso ao ouvir isso. Espada? Hugh sabe usar uma espada? Não a faca na sua cintura, hein? Não mencionei. Se eu fosse um mago do tipo vento, poderia partir meu corpo em 3,
disparar lâminas sônicas e avançar. Se eu não consigo lidar com combate corpo a corpo com uma espada, não consigo fazer um rush, certo? Se sim. Achei que você estava brincando. Aí, isso dói. Enquanto conversavam, chegaram à loja de roupas. Não era luxuoso, mas era uma loja com roupas bonitas alinhadas. Esta não é uma loja de roupas muito cara, mas é uma loja bem popular, com boa alfaiataria e estilo. Minhas roupas também foram feitas sob medida aqui. As roupas do Abel têm alta resistência, certo? Afinal, sobreviveu da floresta Rondo até Rune, em resistência bem, são roupas para atividades do dia a dia, então certamente são resistentes a rasgos. No fim, levou cerca de 2 horas para comprar as roupas que ele usaria hoje e mais 3 conjuntos feitos sob medida. E Ryu, você realmente não precisa de cajado? Sim, não preciso. Não estou acostumado e, como disse antes, preferiria usar uma espada se tivesse escolha. Entendi. Bem, se você estiver bem com isso, ao chegar naquele ponto, Abel parou de repente. Abel, por que você parou? Vou te deixar para lá. Não, você nem sabe onde fica o pavilhão da Onda Dourada. Não que, Ryu, você não tem uma espada. Certo, Abel disse, tocando a espada que sempre usava na cintura. E aqui? Ryu disse e mostrou Murazame a Abel sem gerar sua lâmina, que lhe foi dada pelo Dulan. Bem, isso é. Uma espada. Não é a faca que está sempre na sua cintura. Era uma faca, não importava como ele olhasse, embora o cabo fosse muito longo e um equilíbrio que ele nunca tinha visto antes, ainda era uma faca, no mínimo. A arma que Ryu segurava era mais parecida com uma faca e ninguém além de Ryu diria que era uma espada. Mais importante, tenho uma pergunta para Abel. Você disse para Nina-san que responderia minhas perguntas, certo? Sim. Eu disse isso. Tem algo a perguntar? Na verdade, percebi que não sei muito sobre os fundamentos. Fundamentos? Sim. Como quanto tempo dura um dia? Quais são as outras unidades? E assim por diante. A expressão de Abel se solidificou. O Abel provavelmente me vê como um cara muito sensato. Desculpe se desapontei essa expectativa. Não, tudo bem porque eu te vejo como uma pessoa sem bom senso, mas você tem ainda menos senso comum do que eu imaginava. Era basicamente igual à Terra, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e uma unidade mensal de cerca de 30 dias. Foi inesperado que fevereiro também tivesse 28 dias e que até existisse um sistema de ano bissexto. A unidade de comprimento era a mesma da Terra, embora não americana, como metros, quilômetros e gramas. Pelo contrário, se a unidade de peso fosse um galão, Ryu teria ficado surpreso. No entanto, agora que chegou a esse ponto, levando em consideração o arroz com curry, parecia que a única explicação era que houve modificações feitas por pessoas reencarnadas ou transmigradas no passado. O palpite virou convicção. Bem, seria difícil entender tudo de uma vez. Então você não deveria aprender gradualmente as várias unidades, Abel comentou. Não, eu lembro de tudo perfeitamente. Você é um gênio. Era natural que ele se lembrasse perfeitamente. Afinal, era exatamente igual às unidades da Terra. Além disso, me disseram que eu poderia usar o dormitório da guilda por até 300 dias após me registrar na guilda. Sim, esse arranjo é bem conveniente. Usamos no começo também. Abel olhou para o céu como se lembrasse de algo nostálgico. Entendi. Então, vou usar a partir de amanhã. Desde que me inscrevi no curso para iniciantes de masmorras depois de amanhã. Esse é um curso que só foi estabelecido há 3 anos. Ouvi dizer que a taxa de mortalidade dos iniciantes diminuiu consideravelmente, então tem conteúdo prático. Ryu não tem conhecimento ou bom senso além da habilidade mágica, então é uma boa escolha. Abel, não quero que você pense que só porque não tem bom senso eu também sou igual a você. Ryu deu de ombros e suspirou. Espera, eu claramente tenho mais bom senso que o Ryu. Sabia? É o mesmo princípio daqueles que estão bêbados e dizem que não estão bêbados. Isso é uma questão preocupante. De algum jeito eu fico muito irritado quando falo com o Ryu. Sim, tinha outra coisa que eu queria perguntar. Existe alguma biblioteca nesta cidade? Abel ficou um pouco surpreso com a mudança repentina de assunto, mas Abel respondeu depois de pensar um pouco. Afinal, Abel era um cara legal. Existem 2 grandes bibliotecas. A Biblioteca do Sul possui muitos livros de fácil compreensão em uma ampla variedade de áreas, voltados para o público em geral. Se você quer adquirir conhecimentos básicos, a Biblioteca Sul é um lugar. Está localizada a um quarteirão ao sul da guilda. A Biblioteca do Norte só tem livros especializados,
Então não é para o público em geral, mas se você está procurando informações sobre algum conhecimento especializado, essa biblioteca pode ser melhor. As bibliotecas exigem dinheiro ou qualificações para usar, qualquer um pode usar a biblioteca SU. Ao entrar, deposita 2.000 florins, ou seja, 2 grandes moedas de prata na recepção como depósito. Quando você sair, se não houver problema, metade disso, 1.000 florins, será devolvida a você. Se você danificar um livro, o depósito será confiscado e pode ser cobrado dinheiro adicional. Enquanto conversavam sobre isso, chegaram ao pavilhão da Onda Dourada. O sino das 9 horas fez Ryu acordar. No quarto do pavilhão da Onda Dourada que Abel e seus amigos de espada carmesim pegaram emprestado. Ele se lembrava de ter ficado bêbado muitas vezes e de ter sido levado para aquele quarto enquanto se apoiava em Abel. Ressaca. Minha cabeça dói. Uma ressaca. Ele nunca havia experimentado isso quando estava na Terra em primeiro lugar. Ele ainda era menor de idade, então nunca tinha bebido álcool antes. Mesmo assim, ele sabia disso. O primeiro álcool que teve desde que chegou a Pi, lembrou que a primeira coisa que bebeu foi uma coisa parecida com cerveja chamada Ale. No entanto, depois disso, ele parecia ter bebido vários tipos de álcool, mas ele não conseguia lembrar o que bebia. Quase 100 pessoas participaram da festa de celebração do retorno de Abel para celebrar o retorno seguro do popular Abel, e Ryu foi recebido por muitos como convidado de honra porque salvou a vida do convidado principal, Abel. Ele também era imensamente popular a ponto de os outros membros da Espada Carmesim, Ria, Rin e Warren, que vieram agradecê-lo por salvar Abel, serem afastados pela multidão sem conseguirem falar muito com Ryu. Ryu bebeu a água que criou, se vestiu e saiu do quarto com toda a bagagem. Segundo o que lhe perguntou a Abel ontem, ele planejava se mudar para o dormitório da guilda. Quando chegou ao primeiro andar, esperava um monte de cadáveres, mas ele estava errado. O pavilhão da Onda Dourada teve que servir café da manhã para convidados ou clientes cedo pela manhã, então eles haviam forçado a limpar os aventureiros que estavam inconscientes no chão na noite anterior. No entanto, eles não foram descartados, mas sentados no canto da sala de jantar. Na verdade, todos estavam dormindo de bruços nas mesas, realmente uma diferença entre dia e noite. Olhando de lado para a cena, Ryu foi até a recepcionista dona. Bom dia, Ryu-san. Vou preparar o café da manhã imediatamente. Por favor, sente-se onde quiser. Ah, obrigado. Além disso, vou me mudar para o dormitório da guilda depois disso, então para o pagamento. Não precisa porque o Abel-san pagou por isso, a senhoria disse com um sorriso e foi para a cozinha. Abel é uma boa pessoa. Uma pessoa que faz um favor é uma boa pessoa, pelo menos, eles são pessoas melhores do que alguém que não faz favores. Depois de tomar um café da manhã simples, mas muito saboroso e satisfatório, de pão branco, ensopado e queijo com refis grátis, Ryu foi imediatamente para a guilda. Dentro da guilda onde chegou, havia uma atmosfera complicada. Era uma mistura de devastação e também sentimentos de alívio, como quando uma tempestade passava. Foi porque a batalha matinal pelos pedidos havia terminado e as pessoas que vinham receber as recompensas pelos pedidos recebidos já haviam sido processadas. Claro, como havia uma masmorra na cidade de Rune, muitos aventureiros entram diretamente na masmorra sem receber pedidos da guilda. No entanto, Ryu, que nunca tinha visto a condição da guilda que se transforma em cena de carnificina pela manhã, só conseguia descrever a atmosfera como um ar complexo que ele não entendia bem. Naturalmente, as recepcionistas também estavam cansadas. Mesmo assim, eram profissionais. Quando Ryu se aproximou, eles sorriram. Ryu se aproximou da janela onde Nina estava sentada. Bom dia, Ryu-san. Como posso ajudar hoje? Ryu poderia ter escolhido qualquer janela de recepção, mas achou que Nina, que fez o procedimento de registro ontem, seria uma escolha melhor do que as recepcionistas que ele não conhecia nada. Então escolheu ela. Bom dia. Quero me mudar para o dormitório da guilda que Nina me explicou ontem. Ok, no momento, cerca de 30 pessoas estão usando o dormitório. Alguns deles entraram na masmorra, mas normalmente as pessoas não desafiam a masmorra todos os dias, então acredito que alguns ainda estão no dormitório. 6 pessoas dividem um quarto e você pode usar a sala de estar livremente. Ninguém está esperando agora para que eu possa te guiar. Nina-san disse e saiu da recepção. Ela saiu pela entrada da guilda e circulou para os fundos. Ryu a seguiu. A propósito, Ryu-san, muito obrigado pela festa de celebração do Abel-san ontem. Você foi pego pelo Hassan bebendo o tempo todo. Nina riu. Hassan admira Abel como um verdadeiro irmão, então ele era muito grato a Ryu.
Ra era um espadachim que liderava o grupo de Hank-Setsu Ichibaki. Sim, Ra, que idolatrava Abel, expressou sua fervorosa gratidão a Ryu por salvar Abel. Durante toda a festa de bebida, claro, como convidado de honra, muitos outros serviam bebida e trouxeram comida para Ryu porque ele salvou Abel. Mas Ra ainda assim conseguiu agradecer a Ryu o tempo todo. Fico feliz em ser agradecida, mas honestamente, bebi demais. Ryu respondeu com um sorriso amargo. A loja da guilda tem poções para desintoxicação. Então se você estiver com uma ressaca forte, deveria comprar depois. Tratar a ressaca com uma poção desintoxicante. O conhecimento de Ryu aumentava a cada dia. Sim, eu não experimentei, mas parece ser bem conhecido entre aventureiros. O dormitório da guilda ficava atrás do prédio principal da guilda. Como o prédio principal da guilda, também era um magnífico edifício de pedra com 2 andares. Existem regras para hospedagem, como horários de fechamento. Não, você pode entrar e sair a qualquer hora do dia, todos os dias. Assim, você é responsável por gerenciar seus pertences pessoais. As instalações incluem quartos para 6 pessoas, banheiros compartilhados e uma sala comum com cozinha. Não há administradores de prédios, então tudo é gerenciado pelos moradores. Isso é bem ousado. Antes havia um cuidador, mas por vários motivos, não temos mais um. Apenas a limpeza é gerenciada por uma parte externa. É de uma empresa comandada por um ex-aventureiro e eles são contratados para limpar a cidade, incluindo a guilda. Entendi. Após se aposentar como aventureiro, existe essa opção de continuar ganhando dinheiro. Também seria mais fácil conseguir trabalho quando você faz conexões com várias pessoas da cidade enquanto ainda está ativo como aventureiro. O quarto do Ryu-san será o quarto 10. No momento, há mais 2 na sala, Niels e Eto. Eles formaram um grupo para se aventurar na masmorra. Este quarto aqui, Nina disse e gesticulou para uma porta. Ao lado da porta, havia 2 etiquetas de madeira. Niels e Eto, moradores penduram seus crachás aqui. A etiqueta do Ryu-san também foi preparada aqui, então vou pendurá-la. Então Nina pendurou uma etiqueta de madeira com as palavras Ryu. Então, ela bateu na porta. Sim, por favor, entre. Uma voz veio de dentro da sala. Ah, você está dentro hoje. Ela abriu a porta e entrou. Com licença. Sou Nina, funcionária da guilda. Niels-san e Eto-san estão aqui, certo? Havia um homem de cerca de 20 anos, cabelo castanho e corpo robusto, fazendo flexões, e um homem delicado cujo trabalho estava limpo por causa das roupas brancas do sacerdócio. Nina-san. Bugou. Bom dia, respondeu o homem corpulento. Hora perfeita. Esta é a Ryu-san, que vai se mudar para esta sala 10 a partir de hoje. Obrigado pela sua cooperação. Eu sou Ryu, prazer em conhecê-lo. Ryu fez uma reverência. Ah, eu sou o Niels. Este é o Eto. Prazer em conhecê-lo, Ryu. Niels se levantou e pediu um aperto de mão para Ryu. Eto ainda estava sentado, mas se virou para Ryu, levantou uma mão e abaixou a cabeça. Ao confirmar a apresentação, Nina assentiu. Então, voltarei para a recepção. Ryu-san, eu me inscrevi para você para o curso de amanhã, então por favor, não se atrase. Bem, é improvável que você se atrase se ficar aqui. Com um sorriso no rosto, Nina voltou ao prédio principal da guilda. Sim, Nina-san está linda como sempre. Niels resmungou depois que Nina saiu. De novo, Niels? Nina-san inclusa. As recepcionistas são muito procuradas, então Niels não tem chance nenhuma. Eto riu. Eu sei. Mas é o sonho de um homem querer se tornar famoso e casar com uma boa mulher algum dia. Era um ditado que geraria comentários negativos na Terra moderna, onde a igualdade de gênero havia avançado, mas parecia que ainda não era um problema em Pi. Mais importante, Ryu, né? Somos colegas de quarto e companheiros aventureiros, então você está bem se a gente acabar com os honoríficos. Você pode fazer o mesmo por nós também. Sim, estou bem com isso, certo? Ótimo. Eu estava bem preocupado com o tipo de pessoas que seriam designadas para essa sala. Afinal, só éramos nós 2 nessa sala de 6 pessoas. Não havia dúvida de que os recém-chegados seriam designados. Fico feliz que seja uma pessoa decente como Ryu. Sim, teria sido difícil se fosse alguém como Dan na sala 1. Eto e Niels assentiram várias vezes. Ah, acho que isso é um problema comum. Estava presente em todas as épocas, em todo o mundo. Parecia que existia não só na Terra, mas também em outro mundo, certo? Eu sou um espadachim e Eto é um sacerdote, mas Ryu é um mago. Sim, sou um mago.
Assim como você está vestido. Niels riu alto. A Nina-san disse que o curso começa amanhã. Então o Ryu vai fazer o curso da masmorra, certo? Sim, vou participar do curso de iniciantes de 5 dias. Ah, sou grata por isso. Graças a isso, ainda estamos vivos. Então Niels riu alto de novo. Depois disso, Ryu ouviu falar da cidade por eles. 30 minutos depois que começaram a conversar, a porta foi batida novamente. Por favor, entre. Niels disse. Nina entrou novamente. Desculpem, pessoal. Na verdade, um aventureiro recém-registrado na Guilda dos Aventureiros quer se mudar para o dormitório. Então, atrás de Nina, um garoto que parecia ter cerca de adolescência entrou. Eu sou Amon. Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Niels. Esse é o Eto e este é o Ryu. Amon-san também vai participar da aula para iniciantes de masmorras a partir de amanhã. Por favor, junte-se a nós com Ryu-san, Nina disse antes de voltar ao prédio principal da guilda. Sim, Nina-san está linda como sempre, viu? Como eu mencionei. Eto lançou um olhar para Ryu. Sim. Ryu assentiu, olhando para o contato visual deles. Niels fez bico. Não há nada de errado com isso. Assim, Amon, você parece bem jovem. Tenho certeza de que você ainda não chegou à idade adulta. Um adulto nas Nações Centrais tinha 18 anos. Sim, acabei de fazer 16 anos. Mas minha família faleceu, então vim para a cidade de Rune para me tornar aventureiro e sobreviver. Bem, todo mundo tem origens parecidas. Eto disse. Um padre também teria problemas para colocar comida na mesa? Não sei os detalhes sobre isso. Ryu se perguntou, mas achou que era cedo demais para perguntar. Então ficou quieto. Ryu acabou de se mudar e parece que vai fazer o curso a partir de amanhã também. Sim, vou atender por 5 dias, então estarei sob seus cuidados, Amon. Igualmente, muito obrigado. Então, vamos nos aventurar na masmorra. Ryu e Amon, boa sorte com a palestra. Niels e Eto partiram para se aventurar na masmorra. Todos tomaram café da manhã na cafeteria ligada à guilda. O sabor era um pouco inferior ao do pavilhão da Onda Dourada, mas ele agradecia por ser delicioso e barato. Além disso, as recargas eram gratuitas. Ryu agradecia o café da manhã grátis, fosse no pavilhão Golden Wave ou na sala de jantar da guilda. Era algo parecido com o bufete de café da manhã em hotéis de negócios na Terra. O café da manhã era muito importante. Afinal, Ryu e Amon comeram até se fartar e seguiram para a sala de aula no terceiro andar do prédio principal da guilda. A sala de aula era em forma de escada que se estendia para o fundo, semelhantes a uma sala de aula universitária. Faltavam cerca de 5 minutos para o sinal das 9 horas, mas havia cerca de 10 pessoas lá dentro. Os dois sentaram-se na segunda fila da frente. Tem menos do que eu esperava. No entanto, apenas 5 minutos antes do início, quase 20 pessoas entraram, e no final, cerca de 30 participantes tomaram seus lugares. Dessa forma, começou o curso para iniciantes em masmorras de 5 dias. Isso não é possível. Enquanto Ryu fazia o curso iniciante com seu colega de quarto Amon, os membros de Espada Carmesim estavam na sala de jantar ligada à guilda. Originalmente, era uma discussão sobre o cronograma depois de amanhã, mas virou uma história sobre o retorno de Abel, e a partir daí virou uma história sobre a magia do atributo água de Ryu. Bem, mesmo que você diga que não é possível, aconteceu mesmo. Quando Abel explicou a magia de Ryu, o mago do atributo do vento, Rin, negou prontamente. Claro, existe uma magia chamada muro de gelo entre a magia de atributos de água. Mas é fino o suficiente para ser rasgado pelo vento corte de ar. Bem, isso não é tão grave assim. Criar uma muralha de gelo no ar e depois deixá-la cair. Isso é definitivamente impossível. Rin enfatizou com um garfo em uma mão. Escuta. Magia só pode ser gerada perto do conjurador. Não importa se é magia de atributo de água, magia de atributo de vento ou magia de atributo de fogo. Não é possível gerar magia ou causar fenômenos mágicos em um local longe do lançador. Ah, sim. Abel não conseguiu dizer nada diante da afirmação de Rin. Bem, calme um pouco. Pelo menos era assim que parecia para Abel. Rie acalmou a animada Rin com um sorriso amargo. Você também deveria saber, Rie. Essa magia só pode ser gerada perto do lançador. É senso comum entre os sensos comuns. Mas Abel, sim. Magia de luz só pode ser gerada perto do conjurador, e durante o tratamento, só pode ser usada em alvos próximos a você. Seria extremamente conveniente se fosse possível tratar pessoas que estão longe. Mas acho impossível. Ria também refletiu com a cabeça inclinada. Entendo bem, foi isso que aconteceu.
Essa pedra mágica amarela foi a que eu recebi do golem naquela época. Abel explicou sobre a pedra mágica amarela do tamanho da palma da mão tirada do golem de rocha. Mesmo assim, é uma pedra mágica muito grande. O que você pretende fazer com isso? Ryu me disse que eu podia fazer o que quisesse com ele porque fui eu quem o derrotou. Abel certamente derrotou o golem de rocha que ele chutou, de onde extraíram a pedra mágica. Abel sente pena do Ryu, né? Mas se for tão grande assim, a família real não vai querer. Mas você não pode vender e dividir o lucro. Você está certo. Abel concordava com o ponto de Ryu. Você pode receber dinheiro se oferecer à família real. Você não pode simplesmente dar metade para o Ryu. Ryu interveio sem entender qual era o problema. Posso pegar o dinheiro, mas vou ter que informar para quem eu entregar. Nesse ponto, eu acabaria dando o nome do Ryu e ele estaria numa situação difícil. Claro, Ryu se registrou na Guilda dos Aventureiros na cidade de Rune, mas ele não é cidadão do reino de Knightley. Um talento excepcional como ele, não só Sua Majestade o Rei, mas também as pessoas ao seu redor tentarão puxá-lo para o reino, isso se acreditarem em metade do que Abel estava dizendo. Mas mesmo assim, isso é algo ruim? Ryu assentiu e perguntou. Metade não há confiança em mim não. Bem, se Ryu não concordar, um talento excepcional assim deixaria a cidade de Rune e se espalharia para outros países. Ah, entendi. Isso será uma grande perda para a cidade de Rune. Também seria uma perda para o reino de Knightley, que controla a cidade de Rune. Seria pior se seu destino fosse o Império. Bem, ele não vai escolher o Império. Ele tinha confiança só nisso. Abel pensou consigo mesmo. Por que não o Império? Sim, o Império não é a melhor escolha. Ryu e Rin levantaram perguntas. O nome oficial do Império é Império de Bui. Ryu e Rin assentiram a explicação de Abel. Ryu disse que o nome do país de Bui não é legal. Então ele disse que odeia o Império. Ele não vai migrar para o Império. O quê? Sim, nem Ryu nem Rin conseguiam entender. O nome do país não era legal, então ele não iria migrar. Eu também não entendo, mas acho que essa era uma parte que Ryu nunca abriria a mão. Foi Abel quem de alguma forma achou isso. Enquanto Abel não estava por perto, não entramos na masmorra e cumprimos alguns pedidos na superfície. Bem, também fizemos os pedidos que não podíamos recusar. Ah, desculpem, pessoal. Abel fez uma reverência enquanto estava sentado. Só fico feliz que você voltou em segurança. Assim, a recompensa desse momento será dividida em 4 partes iguais e colocada em cada conta. Lembre-se de conferir depois. Não, eu não estava lá e isso incomodou todo mundo. Então quero dividir minha parte entre vocês 3. Do que você está falando? Você não pode fazer isso. Sim, sim. Rin também assentiu. Warren, que ouviu sem abrir a boca o tempo todo, permaneceu em silêncio, mas assentiu. Entendi. Aliás, também ganhei uma renda. Não conseguimos coletar as pedras mágicas e materiais dos monstros que derrotamos no caminho de volta, mas pelo menos coletamos as pedras mágicas dos Wyverns. Pedi para Gilmas vendê-los. Vou dividir para todos quando o dinheiro entrar na minha conta. O quê? Wyvern, os 3 não conseguiam entender aquilo. Isso era natural. Era um monstro que só podia ser dominado com mais de 20 aventureiros. Derrotar um monstro assim. Abel, você ajudou com um pedido de subjugação de Wyvern no caminho? Ryu fez a pergunta natural. Não. Como eu disse, voltei pela Montanha do Diabo, mas essa Montanha do Diabo tinha um ninho de Wyverns no lado sul. Então tivemos que derrotá-los para voltar. Como esperado, foi um desperdício demais derrotar o Wyvern e não coletar pedras mágicas. Então só coletamos as pedras mágicas de Wyvern. Em outras palavras, Abel e Ryu derrotaram Wyverns, com apenas 2 pessoas. Imaginando a cena, tanto o rosto de Ryu quanto o de Rin ficaram pálidos. Sim. Ryu perfurou suas asas com lanças de gelo, e quando caíram no chão, eu perfurei seus olhos. Perfurem suas asas. Wyverns têm um filme de defesa contra o vento que cobre o corpo inteiro, então a magia geralmente será repelida. Rin disse baixinho, com um olhar que dizia que ela não acreditava. Era como se ela estivesse se perguntando a si mesma. É agora que você mencionou. Mas ele perfurou. Abel também inclinou a cabeça. Magia tão poderosa é impossível até para o mestre Larion. Rin balançou a cabeça e negou. Sim. Uma pessoa capaz disso, talvez o Mago da Chama Explosiva de quem ouvi rumores. Sim, o Império Mago da Chama Explosiva. Tanto Ryu quanto Rin só tinham ouvido rumores. Dizia-se que um único golpe dele queimou 1000 soldados do reino.
Dizia-se que um único golpe dele destruiu um Wyvern. Dizia-se que um único golpe dele extinguiu uma cidade onde havia uma revolta. Honestamente, as impressões de Hien eram como se tal mago existisse. Mas desde que fosse um fato sombrio que 1000 soldados do reino fossem queimados vivos, era verdade que existia um mago tão assustador. Mago das chamas explosivas. Definitivamente não quero enfrentá-lo no campo de batalha. Depois de viajar com Ryu, Abel estava bem ciente. Tais magos não devem ser transformados em inimigos. Para ser honesto, ele nunca pensou assim antes. Rin, seu companheiro de grupo, poderia ser considerado um mago de alto nível no reino. No entanto, mesmo que Rin fosse a inimiga, Abel estava confiante de que poderia derrotá-la sem muito esforço. Ele teria dificuldades contra Hilarion, seu vovô e um dos maiores magos do reino, mas acreditava que seria o último a ficar de pé no final. No entanto, Ryu era problema. Primeiro, ele podia lançar magias sem entoar. Ele não sabia por quê, mas até Abel percebeu que Ryu só estava dizendo algum cântico adequado sempre que lançava magia. Tenho certeza que é porque ele acha legal. O raciocínio de Abel era ponto. Deixando isso de lado, ele produzia magias sem cânticos e a velocidade de geração era extraordinária. Honestamente, Abel não sabia se conseguiria destruir aquela parede de gelo com seu perfuração perfurante. Além disso, ele podia atacar com lanças de gelo enquanto estava do outro lado da muralha de gelo. Não havia nada mais trapaceiro do que isso. Primeiramente, nesse momento, Abel não fazia ideia de como derrotá-lo. Além disso, disse Ryu ao chegar na cidade, também posso lutar em espaços apertados. Não, ele provavelmente está brincando. Mesmo que eu não me veja vencendo enfrentando só a parte do mágico, se ele também aguenta combate corpo a corpo. Sim, ele definitivamente está fora do padrão. A conclusão é que a existência do próprio Ryu é extraordinária. E outro mago extraordinário que dizia estar no Império, o mago explosivo das chamas. No fim das contas, magos não devem ser transformados em inimigos.